Olá, bom dia, Deus te abençoe, seja bem-vindo, seja bem-vinda nesta manhã de sexta-feira, dia 13 de setembro. Eu espero que você esteja bem, que você tenha passado uma noite de paz, abençoada, tenha descansado em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe ricamente também nesse dia em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia, lá em Gálatas capítulo 5, verso 13, enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, nós te damos toda a honra e toda a glória. Dá-nos o entendimento da tua palavra, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. E também, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Eu quero então ler aqui Gálatas 5,13, mas antes eu quero só lembrar, verifique se você ainda é inscrito no canal. Algumas pessoas mandaram mensagem para mim essa semana dizendo: pastor, eu não estou conseguindo comentar, eu não estou conseguindo curtir, ou eu não estou sendo avisado. Verifique se por acaso a tua inscrição não foi desinscrito, amém? Do canal, mas isso é pelo sistema, isso não somos nós, amém? É o próprio sistema que faz isso, às vezes nós não sabemos por quê, tá? E aqui nós vamos ler então hoje o texto em Gálatas 5,13, e para nós entendermos o contexto do que Paulo vai agora nos ensinar, inspirado sempre, claro, pelo Espírito Santo, por isso que está, que faz parte da palavra de Deus. Paulo ensinou até aqui que nós estamos livres da maldição da lei. Então Paulo se antecipa a uma questão que possivelmente os leitores da sua epístola nas igrejas da Galácia poderiam fazer. Então agora eu sou livre, tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Então Paulo agora vai nos ensinar, amém? O Senhor vai nos ensinar por meio dessa epístola sobre esse assunto, e ele diz assim: Paulo, porque vós, irmãos, Paulo não, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Primeiro é importante nós entendermos que essa liberdade que ele está falando aqui é dentro do contexto da epístola, que nós então somos livres da lei como meio de salvação, com as suas regras, com as suas cerimônias exteriores, aquelas coisas que eles deveriam fazer, e também da própria maldição da lei, do castigo da lei, amém? Porque Cristo levou tudo isso na cruz. Então é dessa liberdade que ele está falando. Então agora eu sou livre então para fazer o que eu quiser? É essa pergunta que Paulo vai responder para nós agora. Porém, não useis, olha só, desta liberdade que nós temos para dar ocasião à carne. Então a liberdade não significa que eu agora posso pecar, posso fazer o que eu quiser, que não tem consequências, não. Tudo que eu fizer tem consequências. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Então, a liberdade aqui, ele não é para ser usado para satisfação própria, para satisfação pessoal, mas para servir o próximo, para servir o outro. Romanos capítulo 14, por exemplo, ele diz que nós devemos acolher aqueles que são fracos, que são débeis na fé, que têm ainda uma fé fraca, que ainda estão talvez presos a essas regras, cerimônias exteriores, que tem medo ainda do castigo, da maldição da lei, que Cristo nos libertou. Ele levou todo o nosso castigo na cruz, por isso ele morreu na cruz, para levar o castigo que era nosso, que nós merecíamos, ele tomou sobre si. Louvado seja o Senhor por isso. Jesus é maravilhoso. E ele diz então: não useis de liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor, que foi o que eu acabei de falar. Por isso que ele aqui fala sobre liberdade, ele fala de não usar essa liberdade para dar lugar à carne, e ainda fala de ser servos uns dos outros, porque é para isso que nós temos essa liberdade, para servir o próximo, amém? Versículo de número 14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Olha que tremendo que é a palavra de Deus, como a palavra de Deus, a própria palavra explica a própria palavra. Amém? Então, o que ele está dizendo? Quando Cristo, então, ele nos salva e ele diz assim: olha, agora nós temos que amar o outro.
Nós temos que amar o próximo, porque dessa maneira nós vamos cumprir os mandamentos da palavra de Deus. E quando nós cumprimos os mandamentos da palavra de Deus, por meio deste mandamento, ou desses 2 mandamentos que Jesus nos dá, amar a Deus sobre todas as coisas, e neste caso, amar ao próximo, que esse é o foco do ensino de Paulo aqui, como a nós mesmos, nós vamos estar cumprindo todos os princípios da lei do Antigo Testamento, que na verdade também é o mesmo no Novo Testamento. Porém, agora nós estamos libertos deste castigo, da maldição da lei, todo aquele que entregou a sua vida para Jesus Cristo, que recebeu a salvação pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Versículo de número 15. Se, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, e aqui ele usa uma figura de animais selvagens, né? Lutando, matando, né? Esse é o contexto aqui que Paulo está mostrando. Se vós, porém, vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então essa figura desses animais selvagens que atacam, que matam, ela na verdade é uma figura que Paulo usa para refletir uma verdade espiritual. O que acontece na esfera espiritual, amém? Quando nós não amamos, quando nós não servimos o irmão, o próximo, amém? Essa é a figura que Paulo usa aqui. Então você vê como espiritualmente isso é visto ou é mostrado aqui por Paulo. Quando eu não amo o próximo como a mim mesmo, mas eu sou como esse animal selvagem que ataco, que mato, não, talvez não literalmente, mas por palavras, por atitudes, né? Por pensamentos que refletem aquilo que está no coração, e então a boca fala do que o coração está cheio. Então ele dá esse exemplo, olha, se você está fazendo isso, você está agindo como esse animal selvagem, esses animais selvagens que atacam e matam a sua presa, amém? E aí ele traz um trecho aqui a partir do versículo 16, muito conhecido e que é tremendo na palavra de Deus, onde fala do fruto da carne e do fruto do Espírito. Então ele diz, olha, digo porém, andai no Espírito e jamais você vai satisfazer as concupiscências, os desejos da carne. Então eu tenho que andar no Espírito. Lá em Romanos capítulo 8 nós falamos sobre isso, né? Que aquele que anda no Espírito, ele não satisfaz os desejos da carne. E ele continua dizendo ainda, porque a carne milita. O que é militar? É lutar. A carne, ela luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Amados, a nossa carne, ela está ligada ao mundo, ao reino desse mundo. E o nosso espírito está ligado ao reino de Deus. Por isso que existe essa luta. São princípios diferentes, são leis diferentes. Então elas militam, elas lutam uma contra a outra sempre. Elas nunca vão encontrar um acordo, nunca vai haver um acordo entre a carne e o espírito. Para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Paulo também falava sobre isso, né? Que ele tinha o desejo de fazer o bem, mas ele via nos membros, na carne dele, um outro desejo, que é exatamente isso que ele está falando aqui, amém? De cumprir os desejos da carne, as vontades desse mundo, as concupiscências, né? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. E aqui é algo muito importante, só quem é guiado pelo Espírito não está debaixo da maldição da lei. Isso é muito importante nós entendermos. Por isso nós devemos buscar andar no Espírito, termos um relacionamento com o Espírito Santo e andarmos sempre no Espírito, agradando o Espírito Santo. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e aí ele vai fazer uma lista de obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, que tem a ver com sensualidade, entre outras coisas, idolatria, que é colocar algo acima de Deus, feitiçarias são os próprios desejos da nossa carne, de manipular. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, amém? Porfias são discussões, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, que são divisões, né? Invejas, bebedices, glutonarias. Olha só que interessante, a glutonaria entra nessa lista. E coisas semelhantes a esta. Então, essa lista esgota? Não.
Ainda tem outras coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amados, quem pratica as obras da carne não herda o reino de Deus. E a palavra é muito clara a esse respeito. Então, o que é praticar? É aquele que vive na prática, não é aquele que tropeça. Eu sempre digo isso, o pecado na vida do cristão, ele deve ser um tropeço, ele não pode ser uma prática, ele não pode ser planejado, ele não pode ser de forma dolosa, aonde eu planejo, aonde eu marco para cometer o pecado. Entende isso? É exatamente isso que ele está falando aqui, que as pessoas que vivem na prática do pecado não vão herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito veja, ele não diz que o fruto do Espírito é o amor. E eu, quando dou esse exemplo dos frutos do Espírito, eu gosto de usar a tangerina, a mexerica, a poncã, amém? Que ela toda é uma mexerica, uma tangerina, uma poncã, uma bergamota, né? mas ela é composta por vários gomos, e aí os gomos são esses: a alegria, ela é o amor, amém? Comparando, né? Ela é o amor, mas os gomos desse amor é a alegria, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Amados, todos que têm o Espírito Santo são, por exemplo, mansos. Devem ser mansos. Ah, mas eu sou temperamental, eu tenho temperamento, eu tenho pavio curto. Amados, nós devemos nos submeter ao Espírito e não à carne. Amém? Então ele continua e diz ainda: contra estas coisas, contra quem vive no fruto do Espírito, não há lei. Amém? Ou seja, pertence a esses o reino de Deus, porque eles não estão condenados, não há castigo sobre eles, porque eles tomaram posse da obra de Cristo na cruz, da justiça de Cristo. Jesus levou a nossa condenação e o nosso castigo na cruz. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Olha aí, ó. Sabe aquele temperamento explosivo? Olha lá, ó. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências e desejos, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Lembre-se que lá havia uma disputa aonde pelas ovelhas, os falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos queriam disputar as ovelhas, porque o que eles queriam das ovelhas era buscar benefício próprio e não que as suas almas fossem salvas, diferentemente de Paulo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esta sexta-feira. Pedimos que o Senhor nos abençoe as nossas casas, as nossas famílias com paz, com alegria, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nesse dia nos dar mais do teu Espírito. Queremos andar no Espírito e não na carne. Queremos crucificar as paixões, as concupiscências da carne em nome de Jesus e andar na justiça que Cristo conquistou para nós na cruz, em tudo aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz. Pedimos a tua bênção sobre cada casa, sobre cada família aqui representada, que o Senhor os abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo, e que você tenha um ótimo dia em nome de Jesus. Um grande abraço para todos, não esqueça, hoje nós temos às 21h30 a oração da noite, às 7h da manhã, daqui a pouco, nós temos o devocional da pastora Ana, e domingo, 19h, nós temos o culto de adoração ao Senhor e você é o nosso convidado. Deus te abençoe em nome de Jesus.